Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje chegamos ao estudo do capítulo 16, já quase terminando aqui os estudos no livro de João, já caminhando agora para o nosso desfecho, faltam apenas alguns capítulos e eu espero que vocês estejam sendo edificadas. Eu sei que às vezes um tanto quanto confrontadas, mas quem está comigo desde Mateus vai lembrar que o Evangelho é isso mesmo, ele nos confronta, e se ele não nos confrontar, alguma coisa não está indo muito bem. Então tem dias que às vezes a gente vai ler alguma coisa e parece que é uma verdade jogada na nossa cara, ou outros dias a gente não sente tanto, e isso é o Espírito Santo mesmo dirigindo. Eu sei que a intenção aqui, pelo menos essa era a minha intenção, e eu confesso que algumas vezes eu falei no sentido de ser fiel à minha intenção, mas eu acho que eu não falei no sentido de deixar que o Espírito Santo me use, de deixar que o Espírito Santo fale através da minha vida, porque muitas vezes eu sento aqui para falar, eu tenho algo totalmente, eu tenho o que eu planejei, vai para outro caminho, porque é o próprio Espírito me guiando. Então, às vezes, eu falo coisas aqui que eu acho que muita gente pode... não, isso aqui não é para mim. Mas, tudo bem, é aquilo que o Espírito Santo está me dirigindo a falar. E, como eu disse antes, né, o Evangelho, ele nos confronta, ele nos aperta às vezes, e não é só a vocês não, aperta a mim também, porque eu tenho que mudar, tenho que rever os meus conceitos, minha vida, como eu sigo, e tudo isso para falar, porque eu acho que o capítulo 14 eu falei demais, deixei que o Espírito Santo falasse, mas não me arrependo. Tudo que eu falei é realmente o que eu acredito, e eu espero que tenha falado ao seu coração. Se não falou, tá tudo bem, porque às vezes não é o seu tempo, não tenho problema com isso, tá bom? Mas eu não deixarei de falar aquilo que o Espírito Santo me dirigir para falar, porque mais importante para mim do que ficar presa a, como é que eu falei? A ser, politicamente correta, mais importante para mim é realmente falar aquilo que o Espírito Santo está me direcionando para falar, e eu não me calarei. Às vezes incomoda algumas pessoas e tá tudo certo, porque esse evangelho também já me confrontou, já me incomodou e me incomoda diariamente. Então, bora para esse capítulo, porque acabei falando outras coisas que não tinham nada a ver, mas para explicar, para que vocês entendam que a Bíblia é isso mesmo. Às vezes a gente vai ler e tem dias que o Espírito vai nos revelar coisas que vão nos incomodar e vai nos fazer pensar, olhar a nossa rota. Será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que eu estou andando de acordo com o que a palavra está me pedindo? Nem sempre, eu tô falando de mim, quantas vezes eu tenho que refazer a minha rota, pedir perdão para Deus, pedir perdão para as pessoas e voltar aqui pro princípio, pro básico, o que é que realmente a palavra está falando. Mas, voltando de novo pro capítulo, a gente chega aqui hoje no capítulo 16, eu vou tentar, meninas, prometo que hoje eu serei sucinta, que eu já não uso essa palavra há muitos dias. E a gente sai aqui, o capítulo 16 é uma continuação. A gente já vem desde o capítulo 13 ali, com a ceia, com o lavar dos pés, Jesus ali com seus discípulos, nós estamos ali no mesmo ambiente, Jesus ainda dando as últimas instruções para os seus discípulos. Nós vimos ontem ele falando sobre o último eu sou, que eu sou a videira verdadeira, e a gente viu, muito bem explicado pela minha amiga querida e amada Simone, que tem uma videira falsa, ela já começou aí falando, e é exatamente o que a gente falou também anteontem sobre, não com essas palavras, mas vamos olhar o que é realmente verdadeiro, vamos nos fiar no que é verdadeiro. A gente viu todos os eu sou de Jesus, que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou, acho que eu já estou até me perdendo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira, e nós somos os braços, ali os ramos de Jesus. E para darmos bons frutos, temos que estar enxertados nele. Eu falo tanto sobre germinarmos, mas nós só vamos germinar
tanto a palavra dele, quanto o caráter dele, quanto quem ele é, se continuarmos, se permanecermos enxertados nele e deixando que o pai, né, que é o agricultor, às vezes dá uma podadinha aqui, dá uma cortadinha ali, e às vezes ele usa pessoas assim, falhas como eu, para dar essas podadinhas, tá bom? Mas bora aqui pro 16 que ele... Vamos botar aqui os meus óculos que ele tá continuando essa conversa. E ele vai falar ali, né, que... Agora ele vai falar sobre a missão do Espírito Santo, porque no final do capítulo 15, ele está dizendo que vocês vão ser odiados por minha causa, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito essas coisas, não para que vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo os que vos matar julgará isso como tributo, um culto a Deus. O que é que Jesus está falando aqui, meninas? Jesus está falando, olha, vocês vão sofrer muito. Vocês estão achando que vão ser só flores? Não, vocês estavam achando que isso aqui já estava um pouco difícil, né? Porque as pessoas apontaram o dedo para vocês, que vocês eram os meus discípulos, mas quando eu for embora, aí é que a coisa vai ficar difícil para vocês. Mas vocês vão ter o Consolador, que eu vou e ele vai vir. Mas vocês serão perseguidos e muita gente vai fazer isso. Vocês serão expulsos das sinagogas, vocês serão apedrejados, vocês serão crucificados, até de cabeça para baixo. E muita gente vai fazer isso por culto ao meu Pai, em nome de Deus, né? E um grande exemplo que a gente vê sobre isso é o próprio apóstolo Paulo, que antes, né, era Paulo e Saulo, não vamos entrar nessa discussão, mas ele era um judeu ferrenho, assim, muito fervoroso, e ele persegue os cristãos de forma horrível, e ele achava que ele estava fazendo um bem para Deus, ele estava cultuando a Deus, enquanto ele estava ali perseguindo, matando, jogando no cárcere esses cristãos. Tanto é que o primeiro mártir da história do cristianismo é Estevão, e Paulo está ali durante o apedrejamento de Estevão, perseguindo, né, trazendo essa perseguição de que Jesus está falando aqui. Mas Jesus continua falando ali, mas tá tudo certo, porque, ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis do que estou falando. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco? Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E vocês ainda não me perguntam, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza tomou conta do seu coração. Gente, eu tô falando isso aqui não é para que vocês fiquem desanimados, não. É para que vocês, quando essas situações chegarem, vocês se recordem das minhas palavras, se recordem que eu já tinha dito isso a vocês. Mas o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo que tudo que eu tô falando tá trazendo tristeza pro coração de vocês. Não é para isso que eu tô falando para que no futuro vocês se lembrem. Mas vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, eu tenho que morrer, eu tenho que passar por tudo isso, mas vocês, lembra lá do capítulo 14? Vocês não ficarão órfãos, eu vou mandar o Consolador, e o Consolador, ele vai vir para convencer, né, o mundo do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E do pecado, porque não creem em mim. Então o que ele está falando? Olha, ele vai convencer vocês do pecado, porque quem não crê em mim vai ver que é isso mesmo. Mas a partir do momento que vocês começam a ter um entendimento que o meu Consolador, que ele usa o termo Consolador, vier, vocês vão entender que o príncipe deste mundo já está julgado e que a justiça de Deus será feita. É assim que vai ser. Aí a gente vai aqui para o versículo 13, que ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará
a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido, e vos anunciará estas coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber tudo que é meu, e eu vou-lo hei de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber o que é meu, eu vou-lo anunciarei. O que ele está falando? Olha, quando o Espírito Santo chegar, ele vai convencer você dessas coisas. E tudo aquilo que é meu vem do Pai. Tudo que vem do Pai eu também vou anunciar a vocês. O próprio Espírito testificará isso no coração de vocês. E eu quero abrir aqui um parênteses, porque às vezes a gente tem uma tendência a achar que o Espírito Santo é uma energia, é uma força. Não, meninas, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus como Jesus, ele é Deus como Pai. Ele é o Espírito que está sobre nós e que veio habitar no nosso coração e que hoje nós temos acesso, né? Quando nós entramos no nosso momento de oração, ou quando nós lemos a palavra, é através do Espírito Santo que essa palavra se torna vida. É através do Espírito Santo que muitas vezes intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como a própria palavra diz, que nós temos acesso ao coração do Pai. Ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E quando Jesus vai embora, esse Espírito da verdade, que nos convence, porque eu não convenço você. Eu não convenço, não adianta falar, mas se o Espírito Santo não agir, eu posso usar 1000 palavras, palavras bonitas, rebuscadas, que não farão sentido se o Espírito Santo não agir. E é isso que Jesus está falando. Mas bora aqui pro versículo 26, ele diz, naquele dia, aliás, pro 23, naquele dia nada me perguntareis, em verdade, olha outra em verdade aqui, vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Novamente, ele volta a falar, é no meu nome que vocês têm que pedir. Até agora vocês não receberam porque vocês ainda não oram no meu nome. Eu estou com vocês fisicamente, mas quando eu sair daqui, é no meu nome que vocês vão pedir. E é no meu nome que vocês vão receber as coisas que vocês pedirem. E aí a gente vai voltar para o capítulo 14 também, mas tudo para a glória do Pai. E aí nem tudo que a gente vai pedir, porque se tudo não glorificar o Pai, né? Então nem tudo nos será concedido. Aí aqui no versículo 26 ele diz, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e volto para o Pai. Olha Gênesis 1 aqui, lá no começo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Olha João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu vim da glória e eu vim para o mundo, mas agora eu vou deixar o mundo e voltarei para a glória. O meu lugar, né, de origem, ao lado do Pai, mas eu envio o meu Espírito Santo. Eu e o Pai mandamos o Espírito Santo para que ele esteja com vocês. Jesus em Mateus, quem está comigo, lembra que ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele estaria conosco através do seu Espírito, que hoje habita em mim e habita em você. E é esse Espírito que nos convence dos nossos pecados, que nos convence da verdade, que nos leva a ter intimidade com o Pai, que nos leva a querer conhecer um pouco mais de Jesus e do próprio Pai. Porque o Espírito Santo, ele também é Deus. E aí ele termina aqui no versículo 30, que vai dizer assim, agora vemos que sabeis todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, porque isso cremos que de fato é Deus. Agora os discípulos falam, agora a gente está entendendo, estamos entendendo aonde você veio e estamos entendendo para onde você vai. Porque até aqui o Espírito Santo não estava no meio deles e eles ainda não tinham os olhos espirituais deles abertos, eles não conseguiam entender Jesus completamente. Era tudo meio obscuro para eles. Eles ainda estavam ali esperando, né? Como a gente falou várias vezes, aquele salvador político. Eles não tinham a dimensão do reinado de Deus, do reinado de Jesus não ser deste plano, não ser deste mundo. E aí a gente vai agora, eu vou pular uns versículos e nós vamos pular
para o versículo 33, que é o versículo mais famoso, mais conhecido aqui de João 16, que diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que Jesus está querendo nos dizer aqui, meninas? Olha, vocês vão sofrer. Lembra lá no comecinho do capítulo 14? Não turbe o vosso coração. Não fica triste não, não fica desesperado, não fica com essa tristeza no coração, porque eu vos deixo a minha paz. Vocês vão sofrer. Jesus em nenhum momento nos prometeu uma vida longe de sofrimentos. Nós passamos por sofrimentos, passamos por coisas como qualquer pessoa, passamos por enfermidades, passamos por perdas, né? Passamos por problemas financeiros, passamos por problemas diversos. Mas a paz que transcende todo o entendimento, o shalom, né? Paz, prosperidade, vida abundante, é isso que ele nos dá. E o que ele está dizendo aqui? Não preocupa, eu venci o mundo. Quando eu morri, ele ainda não havia morrido, mas é isso que ele está dizendo. Eu venci o mundo e eu subjuguei. E o príncipe desse mundo, ele falou um pouco antes, já está julgado. Então, independentemente das coisas que vocês vão passar tribulações, vocês vão passar dificuldades, mas eu venci o mundo. E ainda tem um versículo que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores nele, porque nós teremos a vitória eterna. É essa vitória que ele está falando. E também, voltando para João 10, né? Que teremos vida abundante. É uma vida abundante, mas é uma abundante de paz e de presença de Deus, mesmo nos problemas, mesmo nas adversidades. É entendermos que a paz dele, ela é suficiente para nos sustentar, né? A presença do Espírito Santo é suficiente para nos sustentar quando nós passamos por essas dificuldades, porque ele já venceu e nós juntamente com ele venceremos e encontraremos, né? Que aqui ele está falando de algo muito mais além desse plano aqui terreno. Ele está falando da vida eterna. Lembra lá de Mateus, acho que foi o capítulo 6, que por mais que nós choramos aqui, que parece que às vezes é difícil demais, algumas de nós sofremos demais, mas lembra lá de Apocalipse 23, o 3:20 agora, 23, que ele secará as nossas lágrimas. É exatamente isso que ele está falando. Eu venci o mundo e através da minha vitória, vocês também são mais que vencedores. Então hoje, meninas, tô tentando fazer um videozinho curto, porque eu extrapolei no último, mas é isso, que nós possamos entender que apesar das tribulações, apesar das dificuldades, o Espírito Santo de Deus é essa terceira pessoa da Trindade, é um ser que nos consola, que nos ajuda, que é o nosso advogado, nosso intercessor, que nos traz a paz. E mesmo nos momentos difíceis, quando nós não conseguimos nem abrir os nossos lábios para orar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, intercede por nós diante do Pai. E com ele, com Cristo, somos mais que vencedoras, mesmo nas dificuldades. Que hoje a paz de Deus, a paz de Cristo, esse verdadeiro shalom possa invadir o meu coração, invadir o seu coração, para que nós possamos prosperar, germinar paz, amor, benignidade, caráter de Cristo, umas para com as outras, no amor fraternal que ele nos ensina a ter todos os dias. Amém? Eu espero que eu tenha sido sucinta e a gente se vê amanhã aqui em João 17. Deus abençoe o seu dia, tenha um dia próspero, germine e seja amiga do Espírito Santo, porque ele é seu amigo, meu amigo, esse ser que quer nos conduzir no dia de hoje, na nossa semana e o resto das nossas vidas. Amém?